vem estudando aqui na nossa turma de primeiro ano. Hoje a gente vai ver algumas aplicações, né? A importância da gente estudar esse conteúdo e como a gente pode associar ele, né, com relação às situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Muitas vezes alguns alunos se perguntam, mas por que a gente estuda isso em matemática? Então vou trazer para cá, na nossa aula de hoje, algumas situações onde esse conceito, né, esse conjunto está relacionado em situações que a gente pode se deparar com elas. Vou fazer aqui a apresentação de tela. Enquanto isso, já vou pedindo a vocês aí, né, vão se inscrevendo no canal, acompanhar as informações, as aulas, e vamos lá. Então, começando aqui, né, Escola José Corrêa Lima, de Vaz Alegre, o assunto aí de conjuntos, a gente vai discutir aqui alguns problemas relacionados a esse assunto, para a gente poder perceber, então, a aplicabilidade desses conceitos em situações aí mais diversas. Então, a primeira questão diz o seguinte, ó, uma professora de literatura sugeriu aos alunos de uma turma a leitura dos livros Iracema e o Guarani, de José de Alencar. A professora verificou que 26 alunos leram Iracema, 17 leram o Guarani e 12 leram os dois livros. Sabendo que 2 alunos não leram nenhum dos livros, quantos alunos há nessa turma? Isso é o que a gente quer descobrir, né? Então, para isso, a gente vai utilizar aqui, né, esses conceitos que a gente vem estudando sobre conjuntos, né? Então, para analisar uma situação como essa, a gente pode fazer pelo diagrama de Venn. Isso a gente já viu pelas aulas do Google Meet que a gente tem aí semanalmente. Inicialmente, a gente vai considerar aqui os conjuntos I, né, como sendo dos alunos que leram o livro de Iracema, e G, conjunto dos alunos que leram o livro O Guarani. Trazendo aqui para o diagrama, eu vou chamar aqui esse primeiro diagrama aqui no caso de Venn, né, do lado esquerdo o conjunto I, onde aqui a gente vai colocar a quantidade dos alunos que leram o livro de Iracema, e esse aqui do lado direito, diagrama referente ao conjunto G, né, dos alunos que leram o livro O Guarani. O que a gente tem que prestar atenção em relação a isso? Vocês estão observando que aqui a gente tem, né, a interseção desses dois conjuntos, G e I. Por que a interseção? Porque aqui eu vou pegar a parte, né, a quantidade de alunos que leram esses dois livros. A questão nos diz aqui que a gente tem um total de 12 alunos que leram esses dois livros aqui. Sempre quando a gente está dentro de uma situação como essa, envolvendo aqui a interseção de conjuntos, a gente vai representar no diagrama, é interessante a gente começar, né, a numerar esses conjuntos aí, sempre pela interseção. Então, nesse caso aqui, a gente tem 12 alunos que leram tanto o livro de Iracema, como aqui o livro, né, de título O Guarani. Então, esses 12 fizeram a leitura desses dois livros aqui. Agora a gente vai para a parte mais específica, né? Quantos alunos leram o livro Iracema? Então, pelo anunciado aqui da questão, a gente tem que 26 alunos leram Iracema. Mas vocês vão observar que desses 26 ó, que leram Iracema, 12 já estão aqui, ó, porque também, além de terem lido Iracema, leram o Guarani. Então, se a gente tem 26 alunos que leram Iracema, mas aqui a gente já tem os 12 dessa interseção, sobraram quantos para ele? 14. Tanto é que se eu somar 14 aqui que leram apenas Iracema, mais os 12 que também leram Iracema e Guarani, então o total de alunos que leram Iracema, 14, mais os 12 aqui da interseção, totaliza os 26 aqui. Da mesma forma para o livro O Guarani. Então, 17 alunos leram esse livro, mas já tem o 12 aqui que a gente pegou inicialmente, né? Então, sobram aqui 5. 17, né? 12 mais 5. Então, a gente tem também essa outra observação, sabendo que 2 alunos não leram nenhum dos livros. Esses 2 alunos que não leram nem Iracema, nem o Guarani, a gente vai deixar aqui do lado de fora, certo? Então, a gente já tem condições de responder quantos alunos há nessa turma. Então, a gente pegando aqui a união desses conjuntos, né? Inclusive com esses 2 alunos que não leram nenhum livro, quantos alunos a gente vai ter na turma? Os 14 que leram apenas Iracema, mais os 5 que leram apenas o Guarani, mais esses 12 aqui que leram os 2 livros, mais esses 2 alunos que não leram nenhum deles. Então, aqui o total a gente vai ter 33 alunos nessa turma, certo? Então, uma situação como essa,
né, bem simples, mas ao mesmo tempo requer essa percepção que a gente tem que ter em relação a situações como essa. Próxima questão nos diz o seguinte: os tipos sanguíneos do sistema ABO são definidos de acordo com a presença dos antígenos A e B nas hemácias. Os indivíduos que possuem apenas o antígeno A têm sangue do tipo A, os que possuem apenas o antígeno B têm do tipo B, e os que possuem ambos os antígenos têm do tipo AB. E os que não possuem antígeno algum, né, têm o sangue do tipo O. Em exames realizados em 100 amostras de sangue, identificou-se o antígeno A em 72 amostras, o antígeno B em 55 e ambos os antígenos em 34. Ou seja, 72 pessoas têm sangue do tipo A, 55 do tipo B e do tipo AB, 34 amostras, né, desse total de 100. A gente quer saber aqui quantas são as amostras de sangue do tipo O. Muito bem. Então, vamos analisar aqui algumas situações para a gente, né, perceber em relação a isso. Seja o conjunto de todas as amostras, A, B e AB, certo? Na ausência desses antígenos A e B, então o sangue é do tipo O, vale lembrar isso. Então, eu vou chamar de A o conjunto das amostras com antígeno A, vamos considerar aqui B o conjunto das amostras com antígeno B, e A interseção B as amostras que possuem ambos os antígenos. Então, trazendo para cá o número de elementos de cada conjunto desse, né, foi dito 72 amostras tiveram antígeno do tipo A, 55 do tipo B e 34 amostras apresentaram a presença de ambos os antígenos. Para uma situação como essa, como a gente tem aqui o número de elementos de A, o número de elementos de B, né, desses conjuntos aí, mais o número de elementos da interseção, a gente pode utilizar aquela expressão lá que nos permite calcular, né, o cálculo do elemento, cálculo do número de elementos da união de dois conjuntos, que vai ser essa daqui, ó. O número de amostras com os antígenos A ou B vai ser dado por essa expressão. Então, número de A união B vai ser o número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da interseção. E tanto esses aqui, N de A mais N de B menos A interseção B, a gente já tem aqui, ó. Então, trazendo para cá, o que, que a gente obtém? E o número de elementos de A união B vai ser o número de elementos de A, 72, número de elementos de B, 55, e A interseção B, 34. Então, trazendo aqui para a expressão, a gente vai ter 72 mais 55 dá 127, menos 34, então a gente tem aqui 93. O que isso quer dizer para a gente? Que dessas 100 amostras, em 93 delas foram detectadas a presença de antígeno A ou B. Mas a pergunta é, quantas são as amostras de sangue do tipo O? Então, o que a gente pode considerar, né? Como as amostras do tipo sanguíneo O são aquelas que não possuem antígeno A e nem B, então o número de amostras do tipo sanguíneo O vai ser dado por quem? Justamente o conjunto complementar dessa união, né? A gente tem aqui 100 amostras, onde 93 delas apresentam, né, no caso, tem a presença de antígeno A ou B. Então, considerando aqui o conjunto de 100, conjunto universo, né, o total de amostras 100, onde 93 delas têm a presença do antígeno A ou B, consequentemente, 7 amostras dessas é do tipo O, porque nem tem a presença do tipo do antígeno A e nem B, tá certo? Então, a gente pode resolver uma situação como essa através dessa expressão aqui, né, como sendo o cálculo do número de elementos da união entre dois conjuntos. A gente também pode fazer pelo diagrama, semelhante àquela questão que eu trouxe para vocês. Outra maneira de resolver essa questão é construindo um diagrama de Venn, né, representando os conjuntos U, A e B, e preenchê-lo em etapas conforme a seguinte. Considerando aqui, né, as amostras que apresentam o tipo sanguíneo A, o antígeno A. Então, está aqui o conjunto A. B vai ter aqui as amostras com o antígeno B. E nessa interseção aqui, vai ser o tipo sanguíneo que apresentam ambos os antígenos, né? Ambos os antígenos, A e B, então é do tipo AB. Então, o que sobra vai ser do tipo O. Então, ó,
Primeiro, a gente vai construir esse diagrama e indicamos a quantidade de dos amostras que possuem ambos os antígenos, né? Como eu falei, a gente sempre vai começar, quando a gente vai fazer uma questão como essa pelo diagrama de Venn, analisando primeiro a interseção desses conjuntos. Depois, a gente vai indicar a quantidade de amostras que possuem apenas um dos antígenos. E, por fim, né, calcular e indicar a quantidade de amostras que não possuem antígeno algum. Então, na ausência desses antígenos, o tipo sanguíneo vai ser, né, do tipo O. Então, ó, a gente viu lá que o número de amostras que apresentam ambos os antígenos é 34. Quantas amostras tinha lá do tipo A? 72. Dessas 72, 34 a gente já considerou aqui. Então, ficam faltando quantas? 38, né? 38 mais 34, 72. Do tipo sanguíneo B, a gente tinha lá 55 amostras. Dessas 55, 34 a gente já está considerando aqui, né? Está na interseção. Então, faltam 21. Então, 34 mais 21, 55. Então, o que a gente vai considerar agora? Se a gente fizer essa soma, 38 mais 34 dá 72, 72 mais 21 vai dar 93. Então, 93 amostras apresentam os antígenos A ou B, certo? Como a gente tem um total de 100, faltam quantas? 7. Então, esses 7 aqui são o total de amostras que nem têm antígeno A e nem B. Consequentemente, na ausência desses antígenos A ou B, o tipo sanguíneo é do tipo O, certo? Então, do tipo A ou B, a gente vai ter 93 amostras, logo, 7 delas vai ser do tipo O, certo, pessoal? Seguindo aqui, ó, próxima questão nos diz o seguinte: uma indústria lançou um novo modelo de carro que não teve a repercussão esperada. E os técnicos identificaram 3 possíveis problemas. O primeiro deles pode ser o design pouco inovador, o acabamento pouco luxuoso e o preço mais elevado em relação aos modelos similares de mercado. Foi até sugerido essas letras aí, né, para a gente representar esses 3 conjuntos. P referente ao design, A ao acabamento e P em relação ao preço. Então, feita uma pesquisa, foi observado, né, esse seguinte resultado aqui da tabela. Ó. Número de problemas, ou melhor, quais são os problemas e os números de votos. Então, dessas pessoas entrevistadas, 34 delas reclamaram do design, 66 do acabamento, 63 reclamaram do preço. Aqui, design e acabamento 17, design e preço 22, acabamento e preço 50 e 10 pessoas reclamaram dessas 3 situações aqui, design, acabamento e preço. E 16 dessas pessoas entrevistadas não reclamou de nada. O que a gente quer analisar? Pegando esses resultados, os técnicos concluíram que, então tem essas 3 situações aí para a gente analisar que eu vou comentar com vocês agora. Já vamos direto aqui para a resolução, considerando aqui a tabela, onde a gente vai fazer essa análise aí com base, né, nos resultados que a gente vai trazer aqui para o diagrama. Então, seguindo o mesmo raciocínio dessas questões anteriores que a gente vem fazendo. Ó. Nesse caso, como aqui a gente está diante de 3 conjuntos, conjunto de pessoas que reclamaram do design, conjunto de pessoas que reclamaram do preço e conjunto de pessoas que reclamaram do acabamento, então a gente está pegando aqui, nesses 3 diagramas, considerando a interseção dos 3 aqui, mais as interseções 2 a 2. Design, acabamento, acabamento e preço, preço e design. Certo? Então a gente vai fazer semelhante às questões anteriores, mas considerando um conjunto a mais agora. Então, o primeiro passo, aliás, primeira afirmativa que a gente vai julgar ela se é verdadeira ou não. Mais da metade dos pesquisados já achou o preço elevado, como é que a gente pode concluir isso? Vamos já analisar. Como a quantidade de pessoas que não apontaram problemas é maior que daqueles que apontaram os 3 problemas, a maioria das pessoas gostou do modelo, vamos já analisar se isso é verdade ou não, se isso aí procede. Assim como, para aumentar as vendas desse modelo, seria preciso o quê? Melhorar e criar vantagens na forma de pagamento. Então, tudo isso aqui a gente vai ver o seguinte. Ó. O primeiro passo que a gente vai fazer é considerar sempre, inicialmente, as interseções. Como nesse caso aqui a gente tem 3 conjuntos, né, design, acabamento e preço,
A gente vai começar pela interseção deles três. Então, quantas pessoas reclamaram do design, do acabamento e do preço? 10. Então, eu vou trazer aqui para a interseção deles três, 10. Agora, vamos prestar atenção no seguinte, ó. Quantas pessoas reclamaram de acabamento e preço? Acabamento e preço reclamaram aqui, ó, 50. Desses 50 que reclamaram de acabamento e preço, 10 já foram contabilizadas, né? Então, para acabamento e preço, ficaram quantos aqui? 40. Tanto é que se eu somar 10 mais 40, essas 50 pessoas que reclamaram do acabamento e do preço. Agora, quantas reclamaram do design e do acabamento? Design e acabamento, 17. Mais 10, que também reclamaram dos três fatores, né, já estão aqui. Então, vai me sobrar 7 para cá. Assim como para design e preço. Design e preço foram 22. 10 já estão aqui, então sobram 12. Né? E os 7 aqui de design e acabamento. Então, se a gente pegando essas interseções aqui, ó, reclamaram dos três 10 pessoas, né? Reclamaram de acabamento e preço. O acabamento e preço 50, que é 10 mais 40. Esse 7 aqui já é design e acabamento. Então, design e acabamento, a gente tem 7 mais 10, dando aqui os 17, e design e preço, esses 12 mais os 10, 22, que está aqui, né? Agora a gente vai considerar, né, os conjuntos específicos. Por exemplo, esse D aqui, quantas pessoas reclamaram de design? Do design, reclamaram aqui 34 pessoas, né? Mas, nessa parte aqui que se refere a design, já tem quantas? Vamos somar aqui. 12 mais 10, 22, mais 7, dá 29. Para 34, então faltam 5. Acabamento. 10 mais 40 dá 50. Mais 7, 57. Mas o acabamento foram 66. 57 já foram contadas, então faltam 9. E o preço? Preço 63. Quantas pessoas já tem aqui referente ao preço? Então, aqui no que pega o preço, ó, 10 mais 40, 50, mais 12, 62, para 63, falta 1. Então, a gente tem aqui, detalhadamente, né, cada conjunto desse, assim como as interseções também. E quantas pessoas não reclamaram de nada? 16. Como reclamou de nada, eu vou deixar aqui fora, certo? Considerando aqui esse conjunto universo, pegando as informações desses três conjuntos aí. Vamos agora julgar as alternativas, né? Ver qual delas aí procedem. A primeira diz: mais da metade dos pesquisados achou o preço elevado. Isso é verdade ou não? Para a gente saber isso, nós precisamos saber, né, quantas pessoas foram entrevistadas. Então, quantas pessoas foram entrevistadas? Vamos saber agora, né? Ó. Pegando aqui, ó, 5 mais 7 dá 12, 12 mais 9 dá 21, 21 mais 12 dá 33, 33 mais 10, 43, 43 mais 40 dá 83, 83 mais 1 dá 84, mais os 16 que não reclamaram de nada, 100. Então, a gente tem aqui um total de 100 pessoas entrevistadas. Quantas pessoas aqui reclamaram do preço elevado? Quem reclamou do preço foram 63. Ó, tudo que se refere ao preço, 63. Como 63 é mais da metade de 100, então esse item 1 aqui, ele é verdadeiro. Né? Realmente, mais da metade das pessoas reclamaram do preço. Então, item 1, ok. Item 2. Como a quantidade de pessoas que não apontaram problemas, quantas pessoas não apontaram problemas? 16. Então, como a quantidade de pessoas que não apontaram problemas é maior daquelas que apontaram os três, quantas apontaram os três problemas? 10. Então, a gente pode concluir que a maioria das pessoas gostou do modelo. Realmente, essa informação aqui, ó, se a gente for considerar os números aqui, procede, né? 16 pessoas não reclamaram de nada. 10 pessoas reclamaram dos três. Como 16 é maior que 10, então beleza. Mas tem um detalhe que é o seguinte, ó. Mais pessoas reclamaram de outras situações envolvendo, né, o acabamento e preço, o acabamento e design, o design e preço. Então, o fato de 10 pessoas
que reclamaram dos 3 é menor do que as 16 que não reclamou de nada, mas em compensação, se a gente for analisar aqui as outras pessoas que reclamaram de alguma coisa, então não é verdade desse ponto de vista a gente considerar que a maioria das pessoas gostou desse produto, né? Já o item 3, para aumentar as vendas desse modelo, é preciso melhorias, né? Ou criar vantagem na forma de pagamento. Vamos ver se é verdade. Quantas pessoas reclamaram do pagamento? Ou seja, do preço desse veículo está muito elevado. 63 pessoas reclamaram do preço. Existe algum fator analisado aqui que pesou mais do que o preço? Sim, né? O acabamento, ó, 66 pessoas. Então, desses defeitos aqui que foram considerados, a maioria delas achou que pecou mais em relação a esse produto, o acabamento. Então, para essa indústria e essa empresa procurar vender mais carros, seria mais interessante ela melhorar esse processo de acabamento, certo? Então, pessoal, essas aí eram as 3 questões que eu queria comentar com vocês na nossa aula de hoje. E qualquer dúvida a gente vai tirando aí nas próximas aulas pelo Google Meet. Então, a gente conclui a nossa aulinha por aqui. Se inscrevam no canal e até breve com o nosso próximo vídeo. Valeu!